Tudo bem, pessoal? Este é o programa Saber Direito, mais uma realização do TV Justiça. Meu nome é Nelson Rosenwaldi, eu sou doutor e mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, professor de Direito Civil do curso Pretorium e procurador de Justiça em Minas Gerais. Nós estamos com um tema muito interessante hoje, é o segundo tema dos nossos encontros, e este tema é específico sobre o dano moral. Nós trataremos o dano moral a partir de agora em suas linhas gerais. Eu gostaria de relembrar a todos que no encontro passado nós abordamos a teoria do dano patrimonial, falamos sobre as suas espécies, dano emergente, lucro cessante, conversamos a respeito da teoria da perda de uma chance e tratamos de várias hipóteses da aplicação dos danos patrimoniais na doutrina e na jurisprudência pátria. Mas agora a conversa é outra, é o dano moral. O nosso e-mail é saberdireito@stf.gov.br. Pois bem, para começar a falar a respeito do dano moral, que é uma das figuras mais polêmicas da jurisprudência brasileira, é muito interessante, às vezes eu leio os informativos do Superior Tribunal de Justiça e como se fala sobre dano moral, como se controverte a respeito desta matéria. E são polêmicas muito interessantes, porque, de um modo geral, não é só o estudante do direito que gosta de saber sobre o dano moral. Mesmo aquele que é o leigo, mesmo aquele que está em outras áreas do conhecimento, ele tem interesse, porque o dano moral ele permeia o nosso dia a dia. Mas, primeira missão, o que é o dano moral? Plínio, imagine você fazendo uma prova oral num concurso do Ministério Público e o examinador lhe sai com esta: Doutor Plínio, o que é dano moral? E o Plínio, nessa hora, com toda clareza, ele diz: dano moral, senhor examinador, é todo dano que não seja um dano patrimonial. Nota: 0. Essa resposta foi horrorosa. Por quê? Ele não disse nada. Ou seja, falar que o dano moral é todo dano que não é um dano patrimonial é uma tautologia. Simplesmente ele não explicou. Mas o examinador estava bem humorado naquele dia e fala: senhor Plínio, vou lhe dar uma segunda chance. O que é dano moral? Plínio respira fundo e diz: olha, senhor examinador, dano moral é a mágoa, é o sofrimento, é a dor que decorrem, são esses sentimentos dolorosos que decorrem de uma lesão. Nota: 0. Por quê? Porque muitas pessoas confundem o dano moral com a dor, a mágoa, a depressão. O dano moral não é o sofrimento. A mágoa, a depressão, a dor são eventuais consequências de um dano moral. Tem muitas pessoas que não sofrem dano moral nenhum e fazem um teatro. Elas choram, elas tomam Prozac, ou seja, elas são internadas em clínicas, mas não houve dano moral nenhum. Em contrapartida, existem pessoas que sofrem dano moral e não demonstram qualquer mágoa, qualquer depressão, qualquer sentimento negativo. Para que vocês tenham uma ideia a este respeito, caberia dano moral no caso de uma moça que está em estado comatoso no hospital, está em coma e é estuprada por um enfermeiro dentro de um hospital? Haveria o direito à reparação pelo dano moral? Sim, claro que há. Por quê? Porque mesmo que ela esteja em coma, mesmo que ela não consiga manifestar um sentimento de dor, de mágoa, ela não foi lesada em seus atributos existenciais? Um menino de 3 anos, não, eu vou além. Uma mãe que está grávida e é agredida, aquele feto que estava no corpo dela, ele pode pleitear uma reparação por um dano moral? Pode, pode. Agora, aquele feto tem capacidade de expressar sentimento? Mágoa, depressão? Não! Mas não houve uma lesão contra uma pessoa humana? Então, Plínio, numa prova oral, se o examinador vier a lhe perguntar mais uma vez o que é dano moral, você diga: dano moral é uma lesão à dignidade da pessoa humana. Este é o conceito clássico de dano moral, que deve ser repetido todas as vezes.
E isso evoca a ideia, o que é a dignidade da pessoa humana? A dignidade da pessoa humana é o princípio fonte da Constituição Federal. É o sobreprincípio da Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana nos ensina que todo ser humano deve ser respeitado em sua essência. Todo ser humano merece respeito em sua existência. E quando qualquer um de nós é desrespeitado em seus atributos existenciais, surge um dano moral. A dignidade da pessoa humana é vulnerada quando o ser humano ele não é tratado como pessoa. Ele é coisificado. Ele é instrumentalizado. E sempre lembrem da máxima de Kant. O ser humano é um fim em si mesmo. E não instrumento para os fins alheios. Então, toda a ideia do dano moral permeia uma lesão à dignidade da pessoa humana. E até de uma forma mais concreta, convém acentuar que o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser especificado em 4 subprincípios. São 4 subprincípios que podem ser retirados da dignidade da pessoa humana. Primeiro, o direito à liberdade. Segundo, o direito à igualdade. Terceiro, direito à solidariedade. E o quarto, o direito à integridade psicofísica. O direito à integridade psicofísica. Quando um de vocês é lesado em um desses 4 direitos fundamentais, repetindo, liberdade, igualdade, solidariedade e integridade psicofísica, surge o dano moral. É este o momento que se afirma o dano moral. Então, só para que a gente tenha uma ideia melhor dessa ideia de dano moral, eu gostaria de trazer uma reportagem, uma matéria interessante a respeito disso. Por favor. Imagine a cena. Um cliente pede uma garrafa de cerveja. Quando o dono do bar abre a garrafa, encontra um preservativo. Confusão armada. E uma pergunta: houve dano moral? A história é verdadeira e aconteceu em Mato Grosso. Constrangido com a situação, o dono do bar fechou o estabelecimento e pediu indenização por dano moral da empresa que fabrica a cerveja. A justiça negou. Disse que o bar, como não é consumidor, não tem direito à reparação. Este advogado explica que a definição de dano moral depende muito da interpretação de quem julga o processo. Por isso, cada caso tem que ser analisado separadamente. Mas, na prática, o que pode ser considerado dano moral? Toda vez que a gente sofre uma experiência muito ruim, que agride a nossa tranquilidade, a nossa paz de espírito, e essa agressão foi injusta, esta pessoa que causou a dor, ela vai ser responsabilizada pela indenização de um dano moral. Pois bem, eu concordo em parte com o raciocínio do colega. Pelo que vocês perceberam, eu não coloco o dano moral, nem a doutrina e a jurisprudência contemporâneas colocam o dano moral como a dor, como a mágoa. Nós colocamos como eventuais consequências de um dano moral. Sendo o dano moral uma lesão à dignidade da pessoa humana, assim podemos explicar por que o feto sofre um dano moral. Porque a pessoa em estado comatoso sofre um dano moral. Porque eles são seres humanos. E a dignidade da pessoa humana surge no momento em que se forma a pessoa. Ou seja, mesmo na fase intrauterina, a partir da concepção, todos nós já somos sujeitos a sofrer danos morais. Eu disse que eu concordo em parte com o colega, porque é claro que o dono do estabelecimento, se o fato for verídico, teria direito a receber uma verba a título de dano moral. Não seria, é claro, uma relação de consumo, eu concordo. Não é relação de consumo porque a lanchonete não é um destinatário final de um produto ou um serviço. Ela é uma mera intermediária. Mas seria, sim, uma discussão de dano moral entre o dono do bar e a empresa de cervejas numa vara cível. Uma discussão de direito